Se eu te contasse que atores de renome de Hollywood, como Tom Cruise, estão ligados a uma moderna seita global, você acreditaria? Vídeo não recomendado para menores de 16 anos. Antes, é importante deixar claro que a Cientologia se declara como uma organização de práticas e crenças religiosas, mas que críticos os julgam como uma seita. O que não é um consenso, mas eu, Damasco, avalio que a Cientologia possui absolutamente todos os requisitos para ser considerada uma seita. Então a considerarei e chamarei assim. Os ideais que forjaram a Cientologia são oriundos de 1952 a 1955, baseados em supostos estudos de mente e espírito de L. Ron Hubbard, um escritor de obras ficcionais. Ele publicou seus estudos ao longo de 3 livros diferentes: Dianética, a moderna ciência da saúde mental; Dianética, a evolução da ciência; e a ciência da sobrevivência. E que ideais são esses? A busca pelo conhecimento. Apenas que... Mas há a crença no Lord Xenu, um conquistador galáctico que há mais de 75 milhões de anos teria trago bilhões de almas, as chamadas de Tétans, à Terra e as explodido usando bombas de hidrogênio. Desde então, essas almas vagam pela eternidade e pelo espaço, possuindo e habitando corpos de humanos, numa forma de reencarnação chamada pela Cientologia de hipótese, e que nosso objetivo supremo seria libertar nós mesmos das amarras de traumas de vidas e encarnações anteriores para nos purificarmos e nos tornarmos limpos, alcançando um estágio de iluminação muito semelhante à crença oriental do budismo, largando também os Tétans e impedindo suas ações malignas sobre nossas vidas e corpos. Tétans é uma palavra que deriva da letra grega theta, mas que para nossa libertação plena seria necessário praticarmos uma espécie de terapia ou palestra paga chamada de auditoria. Muito bom ressaltar o custo financeiro necessário para passar por tal processo, podendo custar centenas de milhares de dólares. Mas por conta do recurso financeiro necessário para realizar tal terapia, a Cientologia é vista como um complexo sistema de hierarquia onde qualquer ascensão depende quase que exclusivamente do quanto você está disposto a pagar. E, como falei, os valores não costumam ser muito baixos. Não à toa, os principais membros dessa organização são pessoas da elite global, como Tom Cruise ou John Travolta, já que eles têm condições suficientes para arcar com esse tipo de valor. A Cientologia é vista mundo afora por uma organização notoriamente controversa, pois há muitas denúncias em várias nações diferentes por crimes de extorsão e charlatanismo, ou coisas ainda piores. Mas para isso falta. A Cientologia é simbolizada por esse símbolo que parece uma cruz juntaposta, um asterisco, mas possui um significado. Esse símbolo tem 8 pontas, que formariam um conceito chamado de 8 dinâmicas, que seriam 8 impulsos diferentes para sobreviver um em cada aspecto de sua vida. E nas extremidades principais, a linha horizontal indicaria o universo material e a linha vertical indicaria o universo espiritual. Por isso ele estaria subindo, em ascensão. Existem também o conceito dos triângulos ARC e KRC, que significam respectivamente afinidade, numa relação de afeto e amor com o mundo; realidade, que seria o que você sente no mundo; e comunicação, que seria a troca de ideias; e conhecimento, responsabilidade e controle. Bem, olhando para tudo isso, notamos que a Cientologia é um complexo e diverso sistema de crenças com camadas e ideais diferentes, o que por si só atrai pessoas por ser uma crença um tanto quanto exótica, mas também por contar com a ajuda do marketing de famosos, e falando neles, temos o ícone, mascote, figura máxima da Cientologia: Tom Cruise. Tom Cruise é provavelmente o mais reconhecido membro de lá, sendo quase um símbolo da Cientologia e protagonista de uma polêmica um tanto quanto curiosa: não ser presente na vida de seus filhos e se restringir a pagar apenas uma pensão parental. Mas aparentemente uma conduta passada pela própria Cientologia é cortar quaisquer relações com pessoas que não sejam membros da organização. E vamos recapitular. A Cientologia promove ideias fora do comum, um gasto financeiro elevado e rompimento de laços familiares. Esses 3 pontos são sinais muito grandes de que a organização em questão se trata de uma seita. Isso porque essa idealização de coisas que não são comprovadas cientificamente, esse apreço pelo financeiro e gerar lucro aos cargos mais acima da organização, indica que a organização quer manipular seus membros ao mesmo tempo que eles não têm uma pessoa crítica fora de sua área de influência para cuidar elas. Já que os donos da organização lucram muito enquanto os membros acreditam em coisas
coisas irreais e ficam afastadas das únicas pessoas que poderiam perceber que ela está numa cilada. Isso é quase uma lobotomia, já que você vai mentalmente deusar sua organização e colocar ela numa posição messiânica. E se você conhece alguma organização que influencie seus membros a se afastarem de pessoas que não sejam membros delas, toma muito cuidado, pois a chance de ser uma seita é bem elevada. Existem outros fatores claros que o caracterizam como uma seita, como o espalhamento de teorias da conspiração, o uso da anticiência e etc. Agora vamos entrar num lado mais criminal da coisa. A cientologia, segundo o dado mais recente que encontrou, possui algo em torno de 100 a 200 mil membros no mundo inteiro, em quase 170 países, incluindo o Brasil. Mas por onde passou, causou problemas. A maioria dos países europeus a veem como uma seita e monitoram ela para evitar que situações mais críticas aconteçam. Outras matérias apontam que a Europa enxerga a cientologia como uma organização unicamente financeira que usa de suas crenças para lucrar sobre seus membros. O que não é uma ideia absurda, já que coisas que o próprio L. Ron Hubbard falava davam a entender que ele queria criar uma religião própria para conseguir um ganho financeiro em cima de quem a seguisse. A cientologia também costuma perseguir críticos, seja pagando espiões para ficarem de olho em quem eles considerem uma ameaça, ou abusando da lei para pressionar essas possíveis ameaças. Até usar a legislação para tentar obrigar navegadores como o Google e Yahoo a censurar matérias críticas eles tentaram. Fora um relato de uma ex-cientologista que dizia que líderes do alto escalão da seita violentam fisicamente, moralmente e psicologicamente seus membros, também os desmoralizando dentro de sua instituição. Agora vem controvérsias locais. A Alemanha tem relatórios que mostram essa perseguição da seita com o uso de espiões. A França condenou a cientologia em 2013 por fraude e formação de quadrilha por extorquir pessoas vulneráveis. Na Bélgica, ela é acusada de fraude, violação de privacidade, extorsão e charlatanismo. E por conta do excesso dessas denúncias, ela é monitorada lá desde 1974. Fora que a sede da cientologia em Bruxelas foi acusada de infringir as leis trabalhistas belgas e obrigar trabalhadores locais a assimilarem suas crenças a si. Por fim, o FBI em 2011 passou a investigar a cientologia por crimes de trabalho forçado e tráfico humano. E o que pensar sobre tudo isso? Bem, temos que tomar muito cuidado com essas instituições que atuam como um braço financeiro e com uma mascaragem por via de um sistema de crenças, pois eles usam dessas crenças para manipular seus membros, os retirando da realidade e o extorquindo a partir disso. Eu gosto de pensar que todos nós temos o dever de agir contra qualquer tipo de seita e denunciar as que virmos. Damasco, por que a cientologia não foi condenada? Bem, vivemos um sistema bastante injusto, onde se você tem poder, dinheiro e influência o suficiente, você fica virtualmente imune à lei. Use os arquivos de Epstein como comparação. Quando uma corporação tem dinheiro, ela é capaz de acobertar seus crimes. Mas cabe a nós, como sociedade, os deixar bem expostos para todos verem. Gente, eu tô com a voz cansada. Se a minha voz ficou meio estranha durante o vídeo, foi mal. É essa culpa. Para você que chegou até o final, eu lhe faço uma pergunta. Você gostou do vídeo? Se sim, então deixa o like, considere se inscrever no canal e nas minhas 900 redes sociais, entrar no meu belíssimo servidor no Discord e no meu canal principal que tem umas gameplays do Balacobaco. De toda forma, fique com Deus e falou.